Hoje, a paz do Senhor, Shalom. Eu sou Dom Caetano Ben José e hoje eu vim falar sobre maldições e qual é a base científica, filosófica e religiosa para falar a respeito. Então, eu vou trazer um desenho que eu fiz. Nós vamos discorrer nesse desenho a respeito de maldições e como elas estão ligadas com essa realidade. As palavras vetadas são sempre as palavras relacionadas à idolatria, ok? Se você tem um vocabulário, um glossário apologético de idolatria para falar sobre maldição, põe ele de lado. Então, nós temos aqui uma pirâmide e uma figura de 4 lados triangular, um tetraedro. E aqui nós temos um cubo, um hipercubo. Bom, quando você observa as superfícies de uma pirâmide, você vê que o tamanho descomunal dessa forma faz com que haja uma ligação no solo e essa ligação persista até o topo desse objeto. Ou seja, é como quando você pega um ímã e coloca em contato com alguma coisa. O eletromagnetismo natural do objeto, ímã, no caso fosse um ímã natural da pedra magnetita, muda o eletromagnetismo das coisas. Eu uso um eletromagnético no meu saxofone e ele muda o som, quer ver? Aí, isso sem o eletromagneto. E tocando o eletromagneto. Novamente sem. E com. Ou seja, se eu apoiar e fizer isso várias vezes, você vai ver que há uma diferença entre a resposta do som com um eletromagneto, sem o eletromagneto. Se você empilha as pedras no solo, e essas pedras são do mesmo solo onde elas estão, ou seja, de proximidades, as propriedades eletromagnéticas dela vão se multiplicar. E quanto mais você empilhar pedras, mais dessa característica eletromagnética das pedras você vai ter uma sobre a outra. O formato que essas ligações produzem vai dar ao eletromagnetismo do lugar uma conformação com as linhas que você está criando. Ou seja, se você pegar um ímã e pegar um metal ou outro objeto, você vai ver que aqui atrai de uma forma, aqui de outra e aqui de outra. Para o metal vai ser sempre atraente, mas para o outro ímã vai ter polaridades. Ou seja, a maneira como você empilha as pedras vai causar uma polaridade, uma atração, uma repulsão. Se essas pedras não forem eletromagnéticas, como que vai se comportar o eletromagnetismo natural dessas pedras que não são de magnetite?
quando você empilha umas sobre as outras, a propriedade natural que elas têm interage umas com as outras. Quais são as propriedades naturais que edifícios do tamanho das pirâmides do Egito podem causar? Primeiro, deslocamento do vento, formação de corredores de vento e depois absorção da energia solar, aquecimento e resfriamento em uma cadeia de acontecimentos crescente e decrescente, crescente e decrescente. Torna-se um condensador de temperatura, afastando e atraindo mais calor e assim mudando todo o eletromagnetismo do lugar, já que o calor altera o eletromagnetismo e o eletromagnetismo altera o calor. O que isso tem a ver com as maldições? Nós, que somos crentes, acreditamos que nós somos julgados pelas palavras. Pelas palavras somos condenados e pelas palavras somos julgados. Por quê? Porque essas palavras sobem às culminâncias eternas e são julgadas. Quando você faz um megalito e muda o controle eletromagnético e térmico de um lugar, você pode, acendendo fogo perto daquilo, alterar toda a configuração eletromagnética ao redor de uma vasta área. E se um dia esse objeto viesse a faltar, haveria ali uma grande falta. Nós temos aí pelo planeta civilizações que têm pirâmides tetraédricas e mais agudas como estas, e nós sequer conhecemos como que funcionam os seus, por que foram construídas em lugares que hoje estão submersos, remetendo a tempos muito mais antigos. Mas, dona astronauta, isso não vai contra a sua religião? De maneira nenhuma. Minha religião conta de 2000 anos para cá e é seguir as palavras de Jesus para ir para o céu e para a eternidade, sabendo que nós vivemos num mundo com tudo isso. Porque Jesus não era ignorante dessas coisas. Jesus é o criador desse universo e, portanto, ele conhece muito bem cada propriedade de cada coisa nesse planeta. Quando uma pessoa segue a palavra de Deus, o cânon bíblico, e cada versículozinho que ali foi aceito como regra de fé, é para que você tenha do Senhor Jesus, do Espírito Santo de Deus, uma maneira de evitar as maldições que partem de vários lugares desse planeta e estão ligados à idolatria durante o tempo das descobertas dessas formas. Jogaram no planeta, junto com cada uma dessas construções, palavras, pensamentos. E isso continua ecoando e condenando o ser humano. Jesus Cristo nos dá liberdade sobre isso, falando do Salmo, que diz: sois deuses, e as Escrituras não podem ser negadas. Mas só tendes acesso ao Pai Celestial através do nome de Jesus e aceitando-o como sacrifício para a sua vida. Você pode conhecer todas essas coisas e falar a respeito de eletromagnetismo, calor e maldições. E você pode se oferecer para fazer quebras de maldição, para melhorar a sua vida. E você pode se direcionar a exorcistas que vão dizer: sai em nome de Jesus. E vão te ajudar a ser livres das amarras que impedem você de ver tudo isso no Evangelho. Mas apenas se você decidir que Jesus sabe mais que você
que Jesus é o Filho unigênito de Deus, crucificado para nos salvar. Se você quiser, com Jesus, você pode ter tudo isso. E o apóstolo Dom Caetano Ben José estará aqui para lhe ensinar. A paz do Senhor para quem quer, mundo feliz para quem quer, em nome de Jesus.